E aí, pessoal, tudo bem? Vim resolver essa questão que vocês me enviaram lá no grupo de reforço do TJ. E bem, ela diz o seguinte: a partir de um conjunto de 5 atletas, A, B, C, D e E, serão formados duas duplas para jogarem um contra outro. E um dos atletas não jogará por ficar sem dupla. Isso pode ser feito de mais de uma forma, como por exemplo, D e B contra C e A, ou seja, os atletas B e D compõem uma das duplas. Os atletas A e C formam a outra dupla e o jogador E fica sem jogar. A quantidade total de formas distintas de se dividir os atletas de acordo com a descrição acima é. Bem, primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem 5 atletas. Então vou colocar aqui 5 tracinhos. Um, dois, três, quatro, 5. E aí, a gente vai ter dentro desses 5 duas duplas, né? Uma dupla aqui, uma dupla aqui. Beleza. Então, o que que a gente tem que pensar? Na primeira posição da primeira dupla, quantas pessoas podem ser? Podem ser A, B, C, D ou E. Então a gente tem 5 opções aqui. Para a segunda posição da dupla ali, da primeira dupla, quantas pessoas podem ser aqui? Bom, pode ser qualquer uma das 4 pessoas, né? A gente só remove aquela que já é a primeira pessoa da dupla, porque senão seria uma dupla de uma pessoa só, uma umpla, né? Então não teria como ser. Então a gente remove e fala que tem 4 opções. Por exemplo, se o A tá aqui, aqui pode ser B, C, D ou E. Tá bem? Beleza. Primeira dupla, a gente tem 5 opções para a primeira pessoa e 4 opções para o segundo. Aí, definida a primeira dupla, a gente vai para a segunda dupla. Quantas pessoas podem ser a primeira pessoa da dupla? 3 pessoas. Ou seja, ninguém que já esteja aqui ou aqui. Então, vamos supor que aqui a gente tem na primeira dupla D e E. Aqui poderia ser A, B ou C, né? 3 opções. Ok. Para a segunda pessoa da segunda dupla, a gente teria 2 opções. A pessoa, né, que não está aqui, que não está aqui, que não está aqui. Por exemplo, se fosse A, B e C, poderia ser D ou E. Então a gente tem 2 opções. Esse raciocínio e assim por diante. E por fim, vai sobrar uma pessoa só, que é a pessoa que vai ficar sozinha, infelizmente. Tá bem? Então a gente tem isso, essa configuração. Quando a gente faz, né, esse esquema dos palitinhos, a gente tem que lembrar que tem que multiplicar tudo, né? Então 5 vezes 4, na verdade, dá 20. E 3 vezes 2, na verdade, dá 6. E vezes 1, 1. Então 20 vezes 6 vezes 1 dá 120. Diogo, eu não tenho essa resposta. O que que aconteceu? Pois bem, a gente tem que lembrar de algumas coisas, que é o seguinte: toda vez que a gente está tratando de duplas, casais, a gente tem que considerar o quê? Vamos supor que aqui a gente escolheu A, B, C, D e E. Isso não é a mesma coisa que B, A, C, D, E. Aqui não continua sendo a mesma dupla. Aqui não continua sendo a mesma dupla. E aqui não continua sendo a mesma pessoa sozinha. Então, dentro do casal, né, dentro da dupla, eu estou contando duplicado. Porque eu estou contando A e B, e eu estou contando B e A como se fossem coisas diferentes. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular isso, mas eu tenho que dividir por 2. Então, 5 vezes 4 dá 20, só que eu tenho que dividir por 2 porque eu estou contando duplicado. Então, na verdade, aqui eu tenho 10. Tenho 10 opções de pessoas, né, que podem ocupar esses espaços. No C e D é a mesma coisa. Eu poderia, por exemplo, ter D e C. Mas continuaria sendo a mesma dupla, né? Continuaria sendo a mesma dupla. Então, ao multiplicar, eu vou ter que depois dividir por 2. 3 vezes 2, 6. Dividido por 2 dá 3. Então, na verdade, eu tenho 3 opções aqui. E aqui eu tenho uma opção só. Então, fazendo essa multiplicação agora, 10 vezes 3 vezes 1 dá 30. Que eu teria a resposta. Mas ainda não é essa a resposta. Porque tem mais um detalhe ainda que a gente tem que se atentar. Porque além das duplas, o que que a gente tem? A gente tem duas duplas. Então a gente tem uma dupla de duplas. Olha só esse detalhe. Opa, calma aí que eu me atrapalhei aqui. 10 vem pra cá e o 3 vem pra cá. Beleza. Agora, o que que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte: A, B, C, D. A gente viu que se mudar pra B, A, C, D, continua sendo a mesma dupla.
Mas agora, olha essa combinação. A gente tem uma dupla que é a B, e outra dupla que é CD, e tem uma pessoa sozinha que é I. Se eu mudasse a ordem, então o AB viesse para cá e o CD viesse para cá, não ia continuar sendo as mesmas duplas e a pessoa sozinha? Então, além, né, das duplicatas dentro da dupla, eu tenho que pensar que a gente tem duplicatas em relação à posição da dupla. Então, essa dupla aqui poderia vir primeiro, por exemplo. Ah, arranquei o tracinho aqui do 1. Vem pra cá. Beleza. Por exemplo, o cenário poderia ser esse. E continuaria sendo as mesmas duplas. Então, ao final disso, eu tenho que multiplicar esses caras, 3 vezes 10, e dividir por 2 também. Então, 3 vezes 10 é a mesma coisa que 30, que dividido por 2 dá 15. Vezes 1 não é mais 30, é 15. Então, a resposta final é letra A, 15. Recapitulando, então, o que a gente fez? A gente calculou, né, quem pode assumir qual posição. Então a gente viu que tem 5 posições ali, as duas primeiras vão formar uma dupla, as outras duas vão formar outra dupla e uma pessoa vai ficar sozinha. Beleza, daí a gente viu isso. Daí a gente viu que dentro das duplas, tem que dividir por 2. Sempre tem esse cuidado, né? Com duplas, casal. Então a gente tinha que dividir por 2. Porque A e B e B e A é a mesma dupla. C e D e C é a mesma dupla. Então dividia por 2. Depois a gente tinha que ver que, né, a ordem das duplas não importa. Logo, dividir por 2 também. Então o que eu fiz? Desenhei os 5 palitinhos, né? Desenhei os 5 palitinhos. Fiz aquele esquema, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Que é o famoso fatorial. Então, 5 pessoas podem estar aqui, 4 podem estar aqui, 3 podem estar aqui, 2 podem estar aqui, 1 está aqui. Aqui a gente tem uma dupla, aqui a gente tem uma dupla, aqui a gente tem uma pessoa só. A pessoa só não tem que fazer, a gente só coloca um embaixo. Aqui na dupla a gente tem que multiplicar e dividir por 2. 3 vezes 2, 6. Dividido por 2, 3. Então a gente está falando de 3 aqui. 3 opções. E aqui a gente tem 5 vezes 4, 20. Só que a gente tem que dividir por 2, então 10. Então a gente tem 10 opções. A gente tem 10 vezes 3 vezes 1. Só que a gente tem que lembrar que a posição das duplas pode mudar. Então esse cara pode vir para cá e esse cara pode vir para cá. Então a gente tem que dividir por 2 ainda, que aí nós chegaremos na nossa resposta, que vai dar 15. Tá bem? Espero que vocês tenham entendido essa questão um pouquinho mais chatinha, que tem que lembrar desse detalhe das duplas, casais, dividir por 2 para não contar duplicatas. Tá bem? Valeu!